É muito difícil. Entenda, são detalhes pesados, perigosos. Eu me sentiria muito melhor se fosse possível apagar o que aconteceu em seguida. Mas não consigo, isso me assombra. Você tem certeza de que quer mesmo saber a história toda? Hoje, último vídeo do mês do medo aqui no canal, mês do terror, e o último vídeo da semana do grito. Eu trouxe para vocês a resenha do livro Horror na Colina de Darrington, do Marcos Barcelos, da Faro Editorial, livro que eu tenho, que é autografado pelo autor, que eu já sorteei um exemplar meu aqui no canal. Esse livro, ele me deixou extremamente incomodada, porque ele é um livro bem visual. É um livro que você lê rápido, ele não é um livro que embroma muito nos acontecimentos, mas ele é bem rapidinho de ler, então ele se detém mesmo no acontecimento, no horror que aconteceu nessa casa, nessa colina. Bom, vamos à resenha então desse livro. Eu vou explicar mais ou menos do que se trata a história. Eu não tenho como falar muito a respeito dele, porque senão eu vou acabar dando spoiler, por se tratar de um livro bem fininho, bem rapidinho de se ler. Nesse livro nós vamos conhecer o Benjamin, o Ben. Ele tá contando aqui uma história que se passou alguns anos atrás. Esse livro começa em 17 de fevereiro de 2015, tá? E aí o Benjamin, ele tá num sanatório, então ele começa te explicando o que aconteceu que levou ele para esse sanatório. Ele vivia num orfanato, ele foi morar com os tios dele. Na verdade, ele ajudava a cuidar da priminha dele mais nova, que ele tinha um carinho muito grande por essa prima. Até que um dia ele acorda no meio da madrugada, e aí ele vai andando pelo corredor da casa, e a priminha dele tá sentada olhando pro alto. Aí ele pergunta assim pra ela: o que você tá olhando? O que você tá vendo? Ela fala: eu tô olhando que tem uma moça fazendo careta ali no alto. E ela começa a olhar, dar risada. Daí ele sente uma presença, sente uma coisa estranha. E quando ele olha pro alto, ele vê que não tá fazendo careta, nada disso. Ela estava agonizando, porque ela estava enforcada, presa nas vigas do telhado, né, do teto da casa. Deixa eu ler só essa parte para vocês entenderem como é apavorante. Quem está olhando para a moça, Carla? Eu tremia, tentava não olhar mais para cima, pois agora podia vê-la claramente, e o barulho da viga antiga rangendo me causava calafrios. O namorado dela, a menina afirmou. O moço me disse que foi ele quem a colocou ali. Perguntei então, gaguejando, me sentindo cada vez menor do que a minha prima de 5 anos. E cadê o namorado dela? Você não consegue ver? Ela perguntou, espantada. Ver? Olha ele aí, ó. A Carla apontou para o meu ombro. Do seu lado, pertinho. O moço está contando o segredo dele. Não consegue escutar? Fechei os olhos e senti minhas pernas bambearem. Uma respiração fria soprava em meu pescoço, e como um sussurro de diversas vozes, graves, agudas e desesperadas, distingui pouquíssimas palavras cujo significado tentei fingir que não entendia. Quando abri os olhos, trêmulo, a Carlinha não estava mais lá. Tudo que vi foi um homem de camisa xadrez vermelha, segurando uma pistola, com o cabelo emplastrado em sangue. Ele deslizou rapidamente na minha direção e colou seus 2 olhos vermelhos em mim. E depois não vi mais nada. Depois que acontece isso com ele, ele acorda desse sonho. Coisas estranhas começam a acontecer. Ele estava cuidando dessa priminha porque a tia dele, ela tinha sofrido um AVC e ela estava praticamente em estado vegetativo naquela casa. Então ele ajudava o tio a cuidar dessa priminha. Uma coisa muito bizarra acontece e ele liga para esse tio, e esse tio fala o seguinte para ele: aconteça o que acontecer, não desça para o sótão e não abra o livro, não leia o livro. Ponto. E aí a ligação cai e ele não consegue entender o que fazer. Quando ele entra no quarto dessa tia, porque ele escuta um barulho dentro do quarto, ela, deitada na cama, segura no braço dele, ele entra num sonho, e nesse sonho ela fala pra ele o seguinte: cuide da Carlinha, abra o livro e leia o que está escrito lá. Desça no sótão e leia o livro. Então, entre a recomendação do tio para não ler o livro porque ele está correndo perigo, e a recomendação da tia para que ele leia, adivinha qual que ele vai escolher? Porque sempre o que acontece nos livros de terror é o quê? Ele simplesmente decide descer no sótão e ler o livro.
Bom, então eu não vou contar mais nada pra vocês dessa história, porque a partir daí já vai ser spoiler. Gente, esse livro é maravilhoso, vocês vão ler rapidinho. Ele tem umas reviravoltas no meio, assim, que são bem ágeis e tudo que eu imaginava que iria acontecer, de repente muda e depois muda novamente. E tem umas surpresas aqui no meio da história. Eu fiquei cogitando alguns finais pra ele, que também achei que seriam bem bacanas, mas ele deixou gancho aqui para uma próxima história. Eu já estou ansiosa para ler. Eu recomendo fortemente para vocês, gente. Vou deixar o link da Amazon aqui, caso alguém se interessou para comprar esse livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar o Mês do Horror aqui no canal. Eu particularmente gosto muito de livros de terror e suspense, então pra mim foi um prazer estar fazendo essas resenhas desses livros aí durante esse mês. Então é isso, gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.